Jesus, no Apocalipse, aqui nessa passagem, ele é apresentado de uma forma. Em Filadélfia 3:7, de outra forma. E em 3:14, em Laodiceia, de outra forma. Ok? Vamos dizer que em Sardes, supervisão. Em Filadélfia, provisão. Em Laodiceia, confirmação. Por quê? Veremos. Verso de número 1, a parte do meio para frente. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Repito, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Acho que está do mesmo jeito da sua Bíblia, não tá? Pois é. Espírito com E maiúsculo, né? E fala dos 7 Espíritos de Deus. Bem, vamos dizer que alguém aqui, não vou perguntar quem, mas tem câmara em casa. E a câmara é para quê? Para você supervisionar como é que está lá. Pega o celular, vê como é que está lá em casa. Aí dá uma olhadinha, vê lá como é que está na sua casa. Está tudo ok. Umas casas têm uma câmara, outras têm mais câmaras. Você pode ter supervisão para vários lugares, ao mesmo tempo, através dessas câmaras aqui no celular. Né, irmão Gerson? Pois é. Então, eu digo porque ele entende de câmera, tem outros que entendem também, né? Imagine aqui 7 câmaras. Os 7 Espíritos de Deus. Por isso eu coloquei a palavra supervisão. Está como se fosse tudo em sua mão. Ele está vendo como é que está o culto aqui em Santa Cruz, agora, em Tangará, em todas as igrejas. Ele está vendo aqui como é que está. Ei, ele está vendo. E o mais, essa câmara, ela tem um efeito magnético que vai lá dentro, vê até lá por dentro também. O coração, a mente, além das ações do externar. Se alguém sorri, ele sabe se é alegria de verdade ou é um artista. Sabe, né? Não tem um artista que sorri para fazer o sorrir apenas, mas não tá feliz? É um artista que trabalha naquilo e tem que fazer aquilo, né? Seja feliz ou não. Bem, eu acho até um artista e tanto uma pessoa dessa. Mas aqui Deus está vendo, supervisionando tudo. Fala dos 7 Espíritos. Gente, o Apocalipse traz a linguagem simbólica de alto significado. Nós somos literalistas. E o literalismo fundamentalista mostra que, mesmo sendo sentido figurado, mas aponta algo que é real, literal. Deus está em todos os lugares supervisionando. Jeremias 23:23 tem a pergunta: esconder-se-ia alguém em lugar que eu não o veja? Então, supervisão. Como eu costumo dizer, ser crente é coisa séria, é coisa nobre, digna, louvável, é uma coisa de Deus. A fé verdadeira é uma coisa misteriosa até.
Todo mundo não se encaixa nela. Para se encaixar tem que se humilhar, se dobrar, se baixar. E então, aí sim, se encaixa no perfil de Deus. Estas coisas diz, em vários lugares vai fazer menção a Deus falando. Então, se faz menção a Ele falando, se vê a relevância em se escutar o que Ele fala. E para isso, se escuta o que Ele fala através de ouvir, aqui como agora, ou lendo a palavra, ou escutando a leitura. Muito bem. E a gente ressalta mais uma vez, leia o Apocalipse. Leia o Apocalipse. Essa supervisão também ela implica, é claro, já está subentendido aí, a onipresença. O Deus onipresente. Vários atributos de Deus e 3 especificamente aparecem por reiteradas vezes na Bíblia, que são a onipresença, a onisciência e a onipotência. Esse texto apresenta 2 coisas. Primeiro, ele está em todos os lugares. Então, é onipresente. Mas também implica na onipotência pelo fato de ele poder estar em todos os lugares. Só ele pode. É claro que o mundo tenebroso é cheio de seres espirituais. E o pior é que eles são invisíveis. São invisíveis. Se o inimigo aparecer com uns chifres, olhos de fogo e uma cauda parecendo uma pantera, vai correr todo mundo, não é? Vai correr todo mundo. Não, ele é um ser espiritual. Mas ele se transfigura através de pessoas. Ele se transfigura em anjo de luz. E anjo de luz. E uma coisa até bonita. Eu já contei isso aqui. Lá em Mossoró, chegou um bêbado na igreja, na hora do culto. É que eu vim para o culto, né? E queria entrar. Agora eu vou dizer uma coisa logo, eu sou Satanás. Coisa de bêbado, né? Eu sou Satanás. E o porteiro era um ferreirinha da vida, né? Era um ferreirinha da vida. Ele disse, como é? Você é Satanás? Sou Satanás, sim. Não, senhor, o senhor é mentiroso, você não é Satanás, não. Você não é Satanás. Mas por que eu não sou Satanás? O Satanás é bonito. Esse é o problema, né? Ah, bom, não estou nem passando o diabo e foi embora. Então, mas, coisa de bêbado, né? Mas não pense que o Satanás aparece em coisas feias, não. Pode ter momentos que sim. Mas ele pode aparecer em coisas bonitas. Cuidado, jovens. Pode aparecer uma moça bonita. Não se embeleze, não. Olha muito bem. Olha mais por dentro, assim, a parte interior. Cuidado, moço, pode aparecer um rapaz bonitão, né? Não estou aqui contra um rapaz bonito, uma moça bonita. Quer dizer, é bom quando é as 2 coisas, né? As 2 coisas. As qualidades junto às aparências. Ok? Então, não estou dizendo que é o Satanás, não, mas o diabo pode usar. Porque a destruição pertence ao inimigo. E se alguém casa enganado para depois descobrir que está enganado, então é um problemão para o casamento, não é? E é uma decisão muito importante na vida, tem que ter cuidado. Mas como Jesus conhece todas as coisas, por isso está em todo lugar ao mesmo tempo, então você pode confiar nele, que ele pode cuidar disso aí para você. Ou não? Né, Gabriel? Sem dúvida. Muito bem. Então, supervisão. Como é bom a gente estar tranquilo aqui, pai, mãe, você que se preocupa com os filhos, né? Onde estão, como estão.
Descansa no Senhor, entrega ao Senhor. Ele sabe cuidar e Ele está lá. Você pode estar em sintonia com o Senhor que está lá. Amém? Isso é tranquilizador. Bem, mas Ele está supervisionando as igrejas. Ele sabe, essa igreja tem 43 anos, Ele tem acompanhado a história. Isso é muito encorajador. Saber que Deus sabe todas as coisas. Amém? Mas vamos passar para a provisão. A provisão está no verso de número 7. É a igreja de Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amém? Você vai ver essas palavras em Isaías, não vou ler, mas só 22, verso 22. Isaías 22, 22, você vai ver essas palavras lá, falando num contexto que você vai entender mais o que é isso aqui. Lá era um administrador, era um mordomo, que é quem tinha chaves de administrar uma despensa, de cuidar. E aqui está falando que Jesus tem a chave de Davi. Só ele abre, só ele fecha. Ninguém mais tem o controle. Então, isso é muito importante, saber que ele é descrito no Evangelho de João como, capítulo 6, o pão da vida. Não é verdade? O pão da vida, a água da vida, comida e bebida boa, à vontade. Quem tem sede, venha e receba de graça a água da vida. E Jesus é que tem o controle dessa despensa. É que tem o controle desse armazém de suprimento de uma coisa como outra. É Jesus que tem, mas também sabendo que uma porta que ele abre, ninguém fecha. E uma porta que ele fecha, ninguém abre. Um pastor lá em Brasília, na pandemia, estava querendo fechar a igreja. Você está com a cabeça onde, rapaz? Você não está aí para fechar a igreja, você está aí para abrir a igreja. Você está aí para edificar a igreja com a palavra de Deus. Se bula, rapaz, se bula. Não fique morrendo não, para dentro não. Levanta a tua cabeça e olha para cima, olha para frente. Tem campos brancos para a ceifa. Não se baseie em alguém que está fechando a igreja não, que tem pessoa fechando a igreja. Se baseie não, se baseie em Jesus. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Depois, eu fui lá e ele disse, eu vi a igreja caminhando, edificada, abençoada, vibrante, alegre. Olha aí, olha aí. Ele entendeu claramente. Estava pensando bobagem. Mas Jesus, Ele é o nosso suprimento. A provisão vem dele. Eu falei aqui do Salmo 23, relacionando os nomes de Deus com as declarações dos Salmos. Tem umas 12 ou 13 declarações que encaixam o nome de Deus lá. E uma delas é o Senhor proverá. Né? Lembra de Gênesis 22? Abraão, o Senhor proverá. Né? O Senhor proverá. Ele aqui o suprimento. Ele é o Deus das provisões. Ele tem provisões. Amém? Mas pense nisso no âmbito espiritual. Quanta fome no mundo, as pessoas se preocupam com a fome física e devem preocupar mesmo, mas a fome espiritual existe de uma forma que a pessoa fica buscando em outras coisas para encher o vazio da alma, enquanto que só Jesus tem a provisão e o suprimento necessário, só Ele tem a água da vida, só Ele é o pão da vida. E a igreja precisa, então, administrar isso, levando Jesus às pessoas. Haverá uma conferência agora, na outra semana, em Comunidade Santo Antônio. A gente está se organizando para subir para lá. E
Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Pois bem, de acordo com o texto lá de Isaías, estava tendo uma troca de administrador. E esse aqui exatamente está falando sobre aquele assunto, e é exatamente a providência de Deus, suprimento de Deus. Provisão. Primeira palavra? Esqueceu não, né? Supervisão. Segunda, provisão. Terceira está em 3,14. Confirmação. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Confirmação. Por quê? Amém, né? Quem fala é o Amém. O Amém que dá confirmação às promessas de Deus, à palavra de Deus, o cumprimento da palavra. Então, Jesus confirma, Ele é o Amém. É Ele é a pessoa dessa promessa. Nada vai cair por terra. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passarão. Amém? Agora, isso aparece de uma forma reiterada, repetida no Evangelho de João. Essa confirmação. Lá Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Essas palavras, em verdade, aparecem mais de 20 vezes no Evangelho de João. Mais de 20 vezes. E essa palavra significa, sabe o quê? Amém. Amém. É a forma de dizer o amém antecipado antes de declarar, quando está preparando para algo muito importante. É a palavra amém. Amém. No Evangelho de João, essa mesma aqui, que está falando sobre o Senhor Jesus. Em verdade, se ele estava preparando alguém para ouvir, então ele dizia, em verdade, para a pessoa se ligar, prestar atenção o que ele estava declarando. Não se trata de ponto de vista, mas se trata de afirmação de uma verdade absoluta. E a verdade é absoluta. Estamos no tempo do relativismo, né? As pessoas dizem, isso aqui é verdade para você, mas isso é muito relativo. É para você, mas não é para mim. Para mim não é verdade. Isso pode ser verdade agora, mas outra hora não. Bem, então quando é que se define o que é verdade? Aí diz, não há absoluto. Não existe absoluto. Bem, quem foi que disse que não existe absoluto? Você está colocando um absoluto aí. Dizendo que não existe absoluto. Então fica com a verdade que é melhor. Que a verdade é absoluta. E o que você diz é relativo. Mas o que a palavra diz, a verdade diz, é verdade, é absoluto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Muito bem. Então, você vai ver várias vezes no Evangelho de João, até depois da ressurreição de Jesus, ele falando isso. Em verdade. Então, para a igreja de Laodiceia, ele é a confirmação. Para a igreja de Filadélfia, ele falou de provisão. E para a igreja de Sardes, de supervisão. Somos supervisionados, somos supridos as necessidades, está confirmada a verdade, e ele vem, e por isso declara, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Tem alguém que não decorou esse versículo ainda? Tem? Tem não. Bem, tudo bem, mas você pode cuidar disso aí, né? Então,
Você já veio a Jesus, o que é importante, você já veio a Jesus para saciar sua sede espiritual. Lá no bairro do Paraíso tem algo idêntico. Alguém lembra? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é à toa que aqui na frente tem uma palmeira para representar isso. Lá no bairro do Paraíso tem uma palmeira imperial também na frente, para representar isso. No bairro do Maracujá tem uma palmeira também na frente. Lá no sítio Santo Antônio também levei duas, uma vigorou, uma palmeira também lá na frente. E pastor Luiz quer plantar lá na cidade também. Porque virou o logotipo da igreja, não foi ele, Silvio? Virou o logotipo da igreja, a palmeira, né? Pode olhar o logotipo da igreja nas transmissões, que aparece uma palmeirinha lá, né? Deu muito trabalho aí, Silvio, não foi? Na pandemia, procurando um logotipo para a igreja, fui procurado e fazia, faltou uma coisa. Qual é? A palmeira, cadê? Aí lá vai de novo fazer, então, chegou com a palmeira, tem lá a palmeira. Porque palmeira está ligado com a água está associada à palmeira. Lá em Elim, quando o povo de Israel parou no acampamento Elim, tinha 70 palmeiras, mas o que tinha lá? 12 fontes de água. 12 fontes de água. Porque é dito que onde tem muitas palmeiras, pode virar um oásis. Então, está associado uma coisa com outra aí. O Salmo 1 diz que o justo não vai murchar, mas vai ser como a árvore plantada nas correntes de água, como também em Jeremias 17 diz, verso 7, verso 7 e 8, que é como o justo plantado nas vertentes de água, não receber quando vê o calor, no tempo certo vai frutificar. Isso é muito importante para o Nordeste de secas, porque nós vamos estar firmados no Senhor Jesus, que é a fonte da água viva, e nós não vamos murchar se estamos nele. Estamos reverdecidos, revigorados e estamos também frutificando no tempo certo. Amém? E por isso, o Senhor Jesus, Ele é a confirmação, Ele é a provisão. Ele está presente acompanhando a todos os ângulos da nossa caminhada. Não desanime, não pense que estás só. Uma história que é assim, uma analogia feita da pegadas na areia. Lembra? Pegadas na areia. É que alguém estava lembrando, vendo as pegadas na areia e comparou, né? E alguém estava reclamando, porque em tantos momentos aqui na terra, ele se achava só. E reclamando, então, imaginário, né? Reclamando a Jesus. No momento que eu mais precisei, eu estava só. Aí ele disse, olha, está vendo aquelas pegadas na areia? É que cada vez que você cansava, eu carregava você só vê um rastro. Só tem um rastro. Porque você estava nos meus ombros. Então, não pense que estamos sós. O Senhor está presente. Como uma câmera que foca e vê tudo e pode fazer tudo por todos. Ninguém mais pode, só Ele. Esse é Jesus. Amém? Por isso começamos o culto com Hebreus 13:8, que diz o quê? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Ontem, hoje, para sempre, o mesmo é Jesus. Tudo muda menos Ele, glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda menos Ele, glória
é o Salvador. Ontem, hoje, para sempre o mesmo é Jesus. Tudo muda menos Ele, glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda menos Ele, glória ao Salvador. Lembrou, irmã Josefa? Pois é, vai daí. Um coro antigo que não tinha sido mais nunca cantado, né? Aqui e acolá sai do baú alguma coisa assim. E bom que o tocador que pega de ouvido, né? Fizeram bem. Beleza, agradecemos então a Deus e dizendo para os nossos ouvintes: já estás com a alma nutrida e já bebeste da fonte da água da vida. Jesus abriu para você, aproveite, que um dia Ele pode fechar, talvez a você partir para a eternidade, não pode mais se não fez antes, entendeu? Mas hoje Ele está oferecendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão da vida. Amém? E nós, como igreja, estejamos cientes de que não estamos sós. Não pense que você está no anonimato. Tudo que você faz para Deus, mesmo que ninguém veja, o Senhor está supervisionando. Amém? O Senhor está vendo. O Senhor está perto. O Senhor agirá e recompensará. Amém?